Um comportamento nosso Senhor coloca certamente em evidência neste Evangelho. Colocar em prática a palavra de Deus. E reparem, ele o diz não como um detalhe, mas como condição indispensável para que alguém pertença à família de Deus. Em outras palavras, para que alguém esteja em comunhão com Deus e assim se una a Ele. O que significa cumprir a palavra? Senão, cumprir a vontade de Deus expressa por essa palavra. Mais uma vez, falamos tanto disso aqui agora há pouco, não é? Só para relembrar algo bem importante. A relação íntima entre a vontade de Deus e o ser de Deus, isso é muito importante. Quero lembrar para nós, a esse respeito, algo muito prático que diz o apóstolo evangelista São João, quando ele afirma, numa de suas cartas, isto é amar a Deus. : observar os seus mandamentos. Nós sabemos, caros fiéis, que a observância dos mandamentos, não de uma maneira displicente, negligente ou inconsequente, com a intenção de amar a Deus, é de fato autêntica e a primeiríssima expressão deste nosso amor por Ele. Quem pretender amar a Deus deve passar por aí. Se alguém diz que ama a Deus, mas não observa a sua palavra, não cumpre a sua palavra, ou seja, não cumpre a sua vontade, já naquilo que é primário, universal, universalmente obrigatório, os mandamentos, então não ama ainda a Deus de fato. Lembrando que o amor a Deus, ele não se situa essencialmente na emoção, nem no sentimento, mas na boa orientação da deliberação. Não são aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem efetivamente a vontade do meu Pai que está nos céus. É algo bem prático, pragmático. Repito, não frio, como expressão de amor. O cumprimento da vontade de Deus como expressão de amor. E por que seria assim? Qual o alcance maior disso tudo? Quero lembrar mais uma vez, caros fiéis, que o que nós chamamos de vontade de Deus, conhecida através da revelação ou através dos fatos da nossa vida, é expressão dessa vontade de Deus que é Ele mesmo. Lembram-se? Deus, pelo atributo da simplicidade divina, é o que Ele tem. Se Ele tem vontade, Ele é a vontade eterna que tem. A expressão, portanto, da vontade de Deus de tantas formas é, de uma certa maneira, expressão do próprio ser de Deus. Por isso que acolher esta expressão da vontade de Deus significa acolher ao mesmo tempo a vontade de Deus, que se identifica com o seu ser. Não tem como alguém pretender receber Deus recusando essa expressão da sua vontade e, portanto, do seu ser. Entenderam? De que maneira a vontade de Deus se expressa? De duas formas, essencialmente, como como vontade significada ou como vontade de beneplácito. É assim que a teologia, a sã teologia, classifica as duas expressões fundamentais da vontade de Deus. Vontade de Deus significada e vontade de Deus de beneplácito. O que significa a vontade de Deus? O que quer dizer a vontade de Deus significada? Simplesmente, já indiquei agora há pouco, em primeiro lugar, os mandamentos. Quais? Os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo, a lei de Deus, sempre válida, que nunca foi e nem será abrogada. Aquela que nosso Senhor veio para cumprir plenamente em si mesmo e através da sua igreja, dos membros do seu corpo místico. Primeira expressão da vontade de Deus significada, os mandamentos de Deus, depois os mandamentos da igreja, com todas as normas, promulgadas legitimamente, através do poder das chaves, poder que Deus concedeu à sua igreja. E também, claro, por extensão, todas as outras leis humanas legítimas. E como critério de legitimidade é importante observar que tais leis não podem absolutamente opor-se à lei suprema, à lei de Deus. Se uma lei humana tem a pretensão de ser legítima, que ela nunca ouse negar aquilo que diz a própria lei de Deus. Uma lei humana que se opõe à lei de Deus é falsa, ilegítima, e não merece, e não deve ser observada. É algo meio revolucionário, contra a ordem estabelecida, não contra a ordem estabelecida por Deus. Esse princípio é sacrossanto. Antes obedecer a Deus que aos homens. Se qualquer lei humana, seja qual for, qualquer ordenamento, injunção humana, pretender
obrigar-nos a fazer algo que nos obriga a Deus fazer, então ela deve ser claramente rejeitada. Então, tendo dito isso, é importante lembrar que há leis humanas que respeitam sim a Deus e que favorecem o cumprimento da lei de Deus e que orientam, enfim, o ser humano na sua marcha rumo à finalidade última na sua existência, como falávamos. Não é? De qualquer maneira, toda lei legítima também é a expressão, de uma certa forma, da vontade de Deus, já que uma lei legítima ela é promulgada com autoridade que vem do alto, porque toda autoridade legítima vem do alto. Toda autoridade legítima é participação na autoridade de Deus. Então, pronto, para não ir muito longe, vontade significada é aquilo que é explicitado através de leis, mandamentos, normas, seja algo que nos vem diretamente de Deus, através da revelação divina positiva, confirmando a lei natural que Ele escreveu no mais profundo do nosso ser, seja através de leis promulgadas assim com a autoridade que vem dele, em âmbito eclesiástico ou civil. Isto é a lei, a vontade de Deus significada. Fácil conhecê-la. A questão é que não é tão simples muitas vezes observar. Vamos deixar isso para o final. Eu quero falar em primeiro lugar do conhecimento. Que grande graça, caros fiéis, poder conhecer a vontade de Deus. Deveria ser o primeiro pedido que faríamos a Ele na oração. Senhor, é como se Deus perguntasse, o que tu queres? Senhor, eu quero conhecer a vossa vontade em tudo. Sim, a primeira coisa, a mais importante, já que eu pretendo vos amar sobre todas as coisas, então que eu conheça de maneira mais extensiva possível esta vontade e que eu possa cumpri-la depois. O que significa a vontade de Deus de beneplácito? A vontade de Deus manifestada pelos acontecimentos no cotidiano da nossa vida, aquilo que é orientado, querido, permitido por Deus através da ação da sua divina providência, os fatos da vida. Deus manifesta a sua vontade através dos fatos na nossa vida concreta. É claro, caros fiéis, quando o fato permitido por Deus, ele é confortável, ele é agradável de ser vivido e acolhido, está tudo bem, fácil de cumprir a vontade de Deus, não é verdade? Mas quando se trata, por exemplo, de uma vontade de beneplácito, que nos contraria, que nos apresenta um acréscimo de adversidade, eu falo aqui das cruzes, que a coisa se torna custosa. Cumprir a vontade de Deus quando ela é exigente, e todos nós conhecemos isso em graus diferentes, em momentos diferentes da nossa vida, mas sempre, porque esse é o quinhão, esse é o comum, é a nossa condição. Muito bem, tendo dito isso, então eu concluo dizendo, como é importante conhecer a vontade de Deus se queremos cumpri-la, mas mais importante do que conhecer é ter justamente condições para cumpri-la. A santa liberdade dos filhos de Deus, que nos permite justamente cumpri-la. Senhor, dai à nossa vontade a força necessária para que façamos aquilo que devemos fazer, para vos dar maior glória e acolher aquilo que vós estabelecestes, destinastes para nós. Importantíssimo conhecer, mas muito mais importante poder cumprir essa vontade conhecida, e estas duas graças devem ser devidamente pedidas e imploradas. Sobretudo quando se trata daquilo que é mais exigente no cumprimento da lei de Deus e daquilo que é mais exigente de carregar como cruz. Recorramos ao céu, a Deus diretamente, aos anjos e santos, mas nesse dia eu quero me lembrar do recurso que podemos e devemos ter com relação a Nossa Senhora. E hoje, quero encerrar lembrando para nós uma oração belíssima de São Bernardo de Claraval, feita para momentos de grande dificuldade, momentos de cruzes pesadas, grandes desafios e lutas. Diz ele, São Bernardo, a Virgem Maria é aquela estrela resplandecente que se levanta sobre a imensidão do mar. Lembrando que o mar nas Escrituras representa o mal. Brilhando por seus méritos, iluminando por seus exemplos, Maria. Ó tu que te encontras longe da terra firme, à mercê, falando de nós. Ó tu que te encontras longe da terra firme, à mercê dos vagalhões deste mundo, não desvies o olhar da luz deste astro,
falando de Nossa Senhora. Se não quiseres naufragar, se os ventos da tentação se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se te sentires arrastado pelas ondas do orgulho, da ambição, da traição, do ciúme, olha para a estrela, invoca Maria. Se a raiva, a avareza ou os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para Maria. Se frustrado pela enormidade de teus crimes, confuso diante de tua consciência manchada, gelado de pavor ao pensar no juízo, se te sentes submerso no abismo de desespero, pense em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pense em Maria, invoca Maria. Que ela não se afaste de tua boca, que ela não se afaste de teu coração. E para obter o socorro de sua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo de sua vida. Se a seguires, não te desviarás. Se a suplicares, não te desesperarás. Se a consultares, não errarás o caminho. Se ela te proteger, não temerás. Se ela te for favorável, alcançarás a meta. E assim compreenderás pessoalmente quão justas são as palavras da Sagrada Escritura, e o nome da Virgem era Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.